Segunda-feira, 11 de janeiro de 2021, eu sou Rafael Infante e esse é o Segunda Chamada. Hoje, com a musa Marilis Pereira Jorge, o muso Bruno Bocossian, o colírio da nova direita Felipe Moura Brasil e a mente brilhante de Marcelo Tais em sua primeira participação no Segunda Chamada. No programa de hoje, a República de Bananas dos Estados Unidos da América. Imaginem! Trump surtado sem Twitter. No Brasil, o sofrimento de um presidente que não consegue fazer nada. Tadinho, gente. A movimentação pela vacina nos estados e municípios e a paralisia do governo federal. E por quê? O lugar de onde todos viemos gera tanta polêmica em pleno 2021. E para você que é membro do My News, tem conteúdo exclusivo. Nós vamos falar do compartilhamento de dados do WhatsApp com o Facebook e o que isso significa na sua vida. Fica por aqui que está começando o Segunda Chamada. Lembra daquele carnaval que um doido invadiu a apuração das escolas de samba do São Paulo e rasgou todas as notas? E aí na apuração do Rio de Janeiro aparecendo com cartaz que dizia: o que aconteceu lá em São Paulo não vai acontecer aqui, porque aqui nós cariocas somos todos educados. Eu lembrei disso ao ver as cenas lamentáveis em Washington semana passada. A invasão do Capitólio, instigada pelas mentiras de Donald Trump sobre o resultado da eleição. Isso é preocupante para todos nós, aliás, para o planeta Terra inteiro. Um dia depois da invasão do Congresso americano, Bolsonaro disse que pode acontecer pior no Brasil em 2022, caso não tenhamos o voto impresso. O ministro do STF, Edson Fachin, disse que as cenas do Capitólio são um alerta para a democracia brasileira. Em artigo publicado ontem no jornal O Globo, o presidente da corte, Luiz Fux, afirmou que o STF preservará a democracia no país a qualquer custo. Ô Bruno, o que aconteceu nos Estados Unidos, você acha que pode acontecer de fato algo parecido, uma sombra disso aqui no Brasil? Eu acho que é inevitável que esse mesmo roteiro se repita. Espero que com um desfecho parecido, né? Que não haja de fato consequências mais graves. Mas o que aconteceu exatamente, o comportamento do Trump, não só nesses últimos dias, mas nos últimos meses e até desde o início do mandato dele como presidente, é muito parecido com comentários que o Bolsonaro faz também, desde antes da eleição de 2018. Antes da eleição de 2018, ele dizia que não aceitaria nenhum resultado que não fosse a vitória dele. Já levantava suspeitas em relação à fraude nas urnas eletrônicas. Ao longo do mandato, já disse mais de uma vez que existiam provas, né, supostas provas que, obviamente, nunca viram a luz do dia, de que há fraude nas eleições brasileiras. E ele vai alimentando, construindo esse golpismo pré-datado, que é uma expressão que eu gosto de usar, porque ele já está avisando com 2 anos de antecedência que, se ele perder, ele vai instigar um golpe de Estado, basicamente, né? O que aconteceu nos Estados Unidos, a tentativa de invasão do Capitólio para interromper um processo democrático de certificação do resultado eleitoral, foi, sim, uma tentativa de golpe de Estado, porque era uma tentativa de subverter a ordem democrática, de subverter e cancelar, anular um processo eleitoral legítimo, que é para alternância de poder. Obviamente, ele foi frustrado, e graças a Deus. Agora, no Brasil, o que a gente tem que, obviamente, ficar atento pelos próximos anos é que nossas instituições não necessariamente são tão fortes, aliás, não são tão fortes definitivamente quanto nos Estados Unidos. O Trump enfrentou oposição do corpo militar, ele enfrentou oposição dos políticos republicanos, embora muitos deles tenham votado para que o resultado eleitoral não fosse certificado, mas a maioria, pelo menos, dos democratas, obviamente, quase todos eles, e muitos republicanos, formaram ali um cordão sanitário para evitar esse golpe. No Brasil, é possível que também haja uma concertação, pelo menos para evitar danos mais graves, mas o que também é muito deletério nesses processos é que, à medida que você vai deteriorando a confiança do povo, da população, no processo eleitoral, você tem consequências que vão além desse golpe frustrado. Você tira a legitimidade de um governante eleito, você amplia teorias da conspiração que agitam a população e fazem com que uma parte dos radicais assuma comportamentos violentos no embate político. Então, tudo isso é uma coisa que claramente a gente consegue ver por aqui também e que provavelmente vai continuar sedimentando e vai criar problemas pelos próximos anos.
Agora, deixa eu só comentar isso em cima do que o Bruno falou. Eu li algumas notícias agora no final de semana dizendo que algumas pessoas de órgãos de segurança, polícia nos Estados Unidos, passaram a ser investigadas por terem de alguma forma facilitado aquilo que a gente viu acontecer lá no Congresso americano. Podem ser figuras isoladas aí, o que talvez não seja o nosso caso aqui. Eu queria até jogar isso aí para vocês. A gente sabe que o Bolsonaro está fazendo um movimento de aproximação muito grande com as polícias, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, tem comparecido aí a formatura de turmas ligadas à área de segurança no país. Isso tudo, na verdade, não é também mais uma demonstração de que sim, ele já está se preparando, inclusive para ter essa retaguarda para um possível golpe? Fala, Thais. Opa, olha, então vamos lá. É uma alegria estar mergulhando nessas águas aqui pela primeira vez com vocês. Olha, essa história do Capitólio, ela é gigantesca. Eu creio que nós vamos demorar muito para digerir o que aconteceu, mas é resultado de uma coisa que vem sendo gestado há muito tempo. É inegável que redes sociais é algo que nós ainda não aprendemos a usar direito. E é uma coisa que gera uma velocidade nos fatos que nós não estamos acostumados. Eu lembro de um cientista que falou que o corpo humano não estava preparado nem para a escada rolante. Você imagina para essa velocidade instantânea que nós temos nas redes sociais. E o que está claro para mim, Marilise, é assim, nós temos lá o Trump e o seu genérico de péssima qualidade aqui no Brasil, e o Trump ele já mostra algo muito interessante. Vocês já tocaram nisso. Ele cria pequenas mentiras, né? Ele vai plantando pequenas mentiras, ou seja, esse resultado da eleição não funciona, essa urna não funciona, ele vai plantando essas pequenas mentiras, e os alucinados que acreditam nele podem gerar esse tipo de evento que nós assistimos aí. Um evento absolutamente extraordinário, porque ele foi um ataque à democracia americana, que é o modelo para o Ocidente, né, de uma democracia que funciona. No Brasil, eu creio que funciona um pouco diferente, porque o Trump, é bom lembrar, foi a resposta ao Obama, né? E o Bolsonaro foi uma resposta ao lulismo. Eu acho que tem uma pequena diferença entre essas figuras aí, vocês não acham? Com certeza. Fala, Felipe. Não, salve, salve. Só respondendo um pouco à pergunta da Marilis, hoje é um dia excepcionalmente interessante para se falar disso, porque a gente acordou com uma notícia do Estadão que já causou preocupação, que é o Congresso pautar uma limitação no poder dos governadores sobre as polícias, e depois o deputado federal Capitão Augusto até confirmou para o antagonista que existe um projeto para desvincular as polícias dos governos estaduais. Então, isso somado a essa peregrinação que Jair Bolsonaro faz nessas formaturas, em todas as festividades de policiais, de militares, isso causa essa preocupação em relação ao fato de as autoridades vão ficar de que lado se acontecer algo parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, porque, como bem disse o Bruno, lá você teve a rejeição dessas teorias e dessa incitação por uma parte dos republicanos, em geral, por todos os republicanos que têm responsabilidades reais. Até escrevi uma coluna sobre isso, usando o artigo do Ross Douthat, do New York Times, um colunista capaz ali de enxergar, como eu disse, parvoíces de esquerda e de direita. Então você teve, inclusive, na ação do Texas, o voto contrário àquela ação de contestação por parte dos próprios juízes da Suprema Corte, que foram indicados pelo Donald Trump, além do juiz indicado pelo George W. Bush. Então, juízes indicados por presidentes republicanos também rejeitaram esse tipo de narrativa. Claro que foi gravíssimo tudo que aconteceu, o Donald Trump realmente incitou aquela parte do eleitorado dele, que obviamente não é todo o eleitorado que votou contra Hillary Clinton em 2016, assim como os fanáticos, radicais, bolsonaristas também não são todo o eleitorado que queria tirar
o PT em 2018, mas ele insuflou. E o Jair Bolsonaro não mede as palavras na hora de fazer comparação, ele praticamente legitimou moralmente a invasão do Capitólio, quando ele falou que houve lá votos de mortos, pessoas que votaram 3 vezes, 4 vezes, etc. E é ruim que você tenha um presidente da República que não faz um discurso de contenção e que, até para complementar ou enfatizar o resumo que o Bruno estava fazendo, ele vinha já falando que ele próprio foi eleito numa eleição fraudada, sendo que ele foi eleito no segundo turno, mas diz que teria sido eleito no primeiro turno, diz que tinha provas disso, que ia apresentar, nunca apresentou. Obviamente é mentira, já tem ação no Supremo, inclusive, para que ele apresente, para que ele prove isso. E tudo isso é muito ruim. Eu acho que o debate sobre urnas eletrônicas é um debate legítimo, pode-se argumentar, o procedimento me parece ágil, mas existe a proposta anterior do próprio Jair Bolsonaro pelo voto impresso, que não anula a urna eletrônica, mas aí é uma série de questões, o financiamento, os problemas que isso podem dar. Isso é um debate legítimo. Agora, a retórica bolsonarista parece insuflar, da mesma forma que o Donald Trump, essa revolta contra um sistema do qual ele seria uma vítima mesmo quando ele está no poder, né? Que é uma coisa assim, bastante impressionante. Então ele está, evidentemente, se preparando para um eventual cenário de derrota, até sentindo um certo desgaste, aí perdeu uma parte do eleitorado antipetista, pelos seus estelionatos eleitorais, por não seguir a pauta anticorrupção, está tentando se sustentar ali no auxílio emergencial, Bolsa Família, etc., contra, né, os quais ele lutava quando o PT estava no poder. Então ele tenta ali insuflar aquela claque militante de rede social, e isso obviamente preocupa. O Bruno, eu entendo perfeitamente quando o Bruno falou que é inevitável no sentido de que o Bolsonaro não parece que vai recuar nesse tipo de atitude, nesse tipo de discurso. Agora cabe, evidentemente, a todos nós tentar mostrar esse tipo de coisa e desestimular qualquer reação indevida, sempre fiscalizando, é claro, o funcionamento de todo o sistema, mas é muito diferente do que ficar acusando uma eleição de roubada, depois dezenas de ações que foram perdidas, depois seus próprios juízes terem negado. Então, tudo isso é muito ruim, e é um pouco resultado, só para complementar, desse choque, desse fantástico mundo das redes sociais e até de emissoras governistas com a realidade, com o mundo real. Então, se vive muito facilmente hoje nesse mundo paralelo de narrativas da propaganda política, e muitas vezes chega uma hora em que as pessoas que estão vivendo nesse mundo de mentiras acabam gerando uma crise no mundo real, e a gente precisa ter realmente força para conter esse tipo de absurdo. Essa disputa de narrativa é enlouquecedora, né? Eu não sei se sou muito inocente, mas esse terrorismo homeopático, né, de dizer, parece, não sei se eu sou realmente inocente, mas que rola um teste. O Bolsonaro claramente tem um público que ele fala diretamente e ele vai testando essa galera com essas frases para ver se vai ter adesão. Mas enfim, o fato é que o Twitter suspendeu definitivamente a conta de Donald Trump pelo risco de mais incitação à violência. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitch e outros serviços online baniram ou limitaram o acesso do presidente americano. Muita gente na direita americana e brasileira acusa as empresas de ataque à liberdade de expressão. Thais, como você enxerga isso? É bem diferente um ataque à liberdade de expressão pelo Estado e uma ação de uma empresa privada, como é o caso do Twitter. É uma coisa absolutamente diferente. Eu li um texto de um chinês, um cara que sofre uma censura de Estado, dando risada dessa tese de que é um ataque à liberdade de expressão. Quem nunca sofreu um ataque de liberdade de expressão pelo Estado não sabe o que está dizendo. Eu já sofri algumas, inclusive na China, na Rússia e em Cuba. Eu já fiz um triatlo nesses 3 países. Eu sei o que é a pata do Estado. É algo que, quando ela chega em cima de você,
você não sabe se você vai sair vivo daquela situação. É muito diferente. Então, a gente precisa tomar cuidado para não fazer disso uma brincadeira, né? E aí, eu quero falar para minha querida Marilis, que estava falando de quanto que dói, às vezes, quando as pessoas falam mal dela no Twitter, e eu quero protestar quem fala mal de Marilis no Twitter. Ô Marilis, quando você falou, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar, que você acordou e viu as suas redes sociais emporcalhadas. Eu quero te dizer que as suas redes sociais não são suas. É verdade. E é essa consciência que a gente precisa ter. Quando você entra no Twitter, no Facebook, no Instagram, você não está criando um território que é seu. É o contrário. Você é o produto daquela rede. Então, isso tem que ficar muito claro, com muita transparência. E eu não estou falando aqui para a gente demonizar as redes sociais. Logo eu adoro esse universo de liberdade que existe nas redes sociais. Mas não dá para você dizer que aquele é um território seu, a minha timeline. Isso não existe, gente. A timeline é do Instagram, Marilis, não é sua. É do Facebook, ela tem todos os seus dados. E isso não é nenhuma novidade. Aí que é legal também a gente pensar. Os dados que nós temos, eles estão disponíveis e em posse de mídias desde antigamente. Quando você assina um jornal, lá antigamente, vocês lembram quando tinha jornal de papel? O jornal tinha o seu endereço. Ele mandava para o seu endereço porque ele tinha o seu endereço. Aquele é um dado seu. Ele tinha sua conta bancária. Ele sabia quantos meses que você deixou de pagar. Quando você assina a Globo News, você acha que ela não compartilha os seus dados com o Sport TV, por exemplo? É claro que compartilha e é do jogo da mídia, é esse. Só que nós estamos entrando agora num outro universo, que é o universo líquido digital, onde as mudanças são muito rápidas. E aí, a complexidade, é aí que eu acho bastante delicado a gente colocar esse assunto. A complexidade, às vezes científica, por exemplo, cloroquina, isso é só cientista que discute, antigamente. É discutido no botequim, no Twitter, você entendeu? Este é o problema, discutir complexidade numa mesa de bar, sendo que muitos estão bêbados, outros são mentirosos, e aí tem uma armadilha para a mídia que nós precisamos valorizar, né, para o jornalismo. Às vezes ele leva a sério isso, bota parênteses e bota as aspas, né, e dá voz para esses debates de botequim, entendeu? Esse daí é o discernimento que nós precisamos ter. Como debater a complexidade que nós vivemos sem deixar isso virar uma conversa de botequim. Sim, mas olha, eu não tenho ilusão nenhuma de que não existe uma privacidade a partir do momento que você está numa rede social e que aqueles dados ali são públicos, pertencem as empresas acabam se apoderando e tal. Mas as próprias empresas fornecem alguns recursos para que a gente mantenha um mínimo de civilidade ali naquele debate. E assim, nesse dia que eu contei, é o dia que realmente estava o espaço que essas empresas me cedem estava emporcalhado, e não é nada agradável, né, passar por isso. Acho que, enfim, todo mundo que tem redes sociais já deve ter passado um pouco por uma situação dessa. Agora, sobre a questão disso que está acontecendo com as empresas que estão sim censurando o presidente dos Estados Unidos, eu fico pensando, são empresas privadas, elas têm as regras que devem ser seguidas, as regras que elas decidem que os usuários devem seguir. Trump, obviamente, não estava fazendo isso, acho que eles têm o direito. Agora, eu acho que esse é o momento, a gente está vendo a história acontecer, a gente está vendo esse debate, que é um debate necessário, do tanto de poder que essas poucas empresas hoje têm em relação à informação, né? Tá certo isso? Isso precisa ter uma regulamentação maior. Como é que isso vai acontecer? Eles vão calar só as pessoas que eles querem? Como é que isso vai ficar? Então, eu acho que a gente está muito
é muito confortável quando a gente vê uma pessoa de quem a gente não gosta, que a gente critica, a gente sabe que está fazendo um mal muito grande ali naquele ambiente, disseminando fake news, incitando violência. A gente sabe que esse tipo de líder como Trump, Bolsonaro, é uma cópia fajuta, mas muito perigosa do Trump, também faz a mesma coisa. A gente, por um lado, fica muito feliz que essas pessoas tenham o seu direito de liberdade cerceado, mas, por outro, é muito perigoso, porque amanhã isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então, assim, é um debate que precisa acontecer. Mas é direito, Marilis, mas desculpa, é direito de liberdade, porque ele pode usar uma outra rede, ele pode usar o Parler, por exemplo, entendeu? Então, mas a Amazon, por exemplo, tirou o Parler do ar, então eles estão restringindo cada vez mais, estão sufocando a voz desse presidente. Eu acho ele um horror e tal, mas fico me perguntando se tem que ser dessa forma e se é essa a punição que essas pessoas... Porque, claro, todas essas empresas, Taz, eles deixaram a corda esticar durante todo esse tempo com essa avalanche de mentiras que estavam ali todos os dias nas redes sociais, até que a gente viu, está vendo, está presenciando tudo que tem acontecido. Agora, vai resolver simplesmente tirar essas pessoas, tirar o direito dessas pessoas de falar? Como é que vai ser com outras pessoas? Isso precisa ser discutido, regulamentado. Fala, Bruno. Eu acho que essa discussão sobre a seletividade, ou pelo menos o risco de seletividade das decisões que essas empresas tomam, ela é um fruto justamente de um ponto que você falou, que é a lentidão que essas empresas tiveram para tomar atitudes desse tipo. Elas deixaram, como você disse, o jogo rolar de um jeito excessivamente agressivo ao longo de anos e anos, e deixaram que pessoas cometessem crimes ou incitassem crimes ou propagassem discurso de ódio nas redes sociais. Então é óbvio que quando acontece algo dessa magnitude, de um personagem que está muito vinculado a um ponto do campo político, é natural que levante esse discurso da seletividade. Mas aí eu acho que a gente usa especificamente a palavra liberdade, a expressão liberdade de expressão, e a palavra direito, nesse caso, de um jeito talvez muito permissivo. Porque não existe direito a dizer o que o Trump disse. Não existe direito a ele fazer uma incitação à invasão do Congresso americano, embora ele tenha feito isso fora das redes também. Ele fez isso num discurso público, num palanque, transmitido por vários e vários canais de TV. Os canais de TV podem decidir simplesmente não exibir mais nenhuma declaração do Donald Trump, ponto final. E isso não é censura. Exato. Ou podem decidir que só vão colocar no ar depois de assistir, não vão mais colocar nenhuma declaração ao vivo do Trump. É mais ou menos. De certa maneira, existe um ponto de censura também, no sentido de censura prévia, né? Porque a liberdade de expressão, ela pressupõe que você permite que a pessoa diga o que quiser e, se ela cometer um crime, fizer algo errado, ela seja punida depois. Esse é um ponto. Mas aí a gente volta também para um ponto que o próprio Taz mencionou, que é a velocidade com que a comunicação das redes produz efeitos concretos. Então, Rafael, não adiantaria nada a gente levar o Trump para o tribunal hoje, depois de ele ter feito tudo que ele fez. É basicamente isso. Ô Bruno, só quero dar mais um exemplo que eu achei legal no debate que eu vi na própria rede social. É a mesma coisa que acontece quando uma pessoa dentro de um avião começa a causar problema e botar em risco a decolagem. Vem o comandante do avião e bota o cara para fora. É a mesma coisa que aconteceu com o Twitter, você entendeu? É diferente de você ter a liberdade de ir e vir. O cara que estava de porre, que estava impedindo o avião de decolar... Está botando o avião em risco. Está botando o avião em risco. Ele vai ter que se curar e, quem sabe, uma outra empresa vai aceitar ele como passageiro. Eu espero que nenhuma outra aceite o Trump como passageiro. Eu acho que vocês levantaram coisas muito importantes. Que a informação é o poder hoje, né? A democratização da informação também é muito interessante, mas como o Bruno e o Taz falaram, e acho que a Marilis também, o maior acesso também pode confundir, porque o cara bêbado do botequim começar a afirmar como um cientista, confundiu todo o processo, né? A liberdade virou uma certa bagunça, que também é uma pergunta que fica em aberto. Mas o Congresso americano pode votar o impeachment de Donald Trump, que só tem mais 9 dias de mandato, e hoje os democratas formalizaram esse pedido. Se deposto, ele perderá benefícios de ex-presidente, como escolta de serviço secreto e uma pensão de $200 mil por ano. Felipe, vale a pena derrubar Trump tão no final do mandato ou isso pode gerar mais instabilidade ainda?
Eu acho que a preocupação com estabilidade deve ficar em segundo lugar, porque o importante é cumprir a lei. Eu acho que tem certas coisas que merecem punição. Qual é a punição? Vai caber, evidentemente, aos americanos decidir de acordo com as suas leis. Eu acho perfeitamente legítimo que se abra um processo de impeachment, porque quando você insufla uma massa a invadir o Capitólio, num episódio que resulta em 5 mortes, se isso fica absolutamente impune, você começa a ter certos procedimentos de República das Bananas, porque aí pode vir também lá na frente, na próxima eleição americana, e acontecer a mesma coisa, e você já vai ter um precedente de impunidade nesse sentido. Então, eu não passo pano para crime, para insuflar violência, incitação, nada disso. Eu acho que as pessoas precisam assumir a responsabilidade por aquilo que fazem, e o Donald Trump, nesse ponto, ele fez uma coisa muito grave, que realmente faz com que ele mereça uma punição. É claro que eu tenho uma série de críticas ao longo da minha... Sou colunista há 17 anos, já critiquei muito o Partido Democrata americano, boa parte da esquerda americana, o tempo todo, mas tem atos específicos pelos quais os políticos precisam ser punidos. Então, é perfeitamente legítimo esse processo, vai avançar, vai tramitar, e vamos ver como é que os parlamentares vão reagir a isso, né? A Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Estados Unidos, deu 24 horas ali para o Mike Pence também responder, e ameaçando, evidentemente, dizendo que vai pautar, né? Então, há um procedimento lá interno. Em relação ao banimento do Twitter, é sempre bom lembrar que o banimento todos estão sujeitos a serem banidos, né? E os políticos não podem ser privilegiados nesse sentido, eles também estão sujeitos ao banimento. É claro que o ato específico ele vai depender de uma interpretação, né? Como um juiz no jogo de futebol, ele pode marcar uma falta, ele pode marcar a falta dando cartão amarelo, ele pode marcar a falta dando cartão vermelho. Então, sempre vai haver também um questionamento em relação àquilo que motivou uma decisão mais drástica. Nesse caso, o Twitter deu ali uma explicação sobre 2 tweets, e você veja que se você for pegar todo o repertório do Donald Trump na rede social, talvez muita gente ache que nem foram os 2 tweets mais agressivos, mais graves, porque ele falou ali dos 75 milhões de patriotas que votaram em mim, eles não serão injustiçados, etc. Tá falando do eleitorado e tal, mas aí o Twitter diz, bom, você não pode negar o contexto em que esse tweet aconteceu, ele está comentando isso depois de uma invasão, então está dando a entender que eram patriotas também, aqueles que invadiram o Capitólio. No outro tweet ele fala que não ia comparecer à posse. Bom, o presidente pode dizer que não vai comparecer à posse, mas, de certa forma, todo o comportamento dele vinha estimulando, e isso foi interpretado dessa maneira de quem estava passando pano para aquele pessoal e gerando uma possibilidade de novos conflitos até ou inclusive no dia da posse do Joe Biden. Então isso sempre vai gerar uma certa discussão. E a seletividade, que a Marilisa apontou bem, também precisa ser tratada. Então eu estava vendo, por exemplo, o Hillel Neuer, né, que fica ali observando a Organização das Nações Unidas e fazendo críticas nas redes sociais, dá discurso de vez em quando na ONU. Ele estava ali apontando todos esses países que têm ou ditadores ou pessoas que restringiram certas liberdades, como Turquia, Rússia, China, Cuba, Venezuela, Irã, e que mantêm contas nas redes sociais. Então você tem lá o Ayatollah Khomeini, como é que é o nome dele agora? Eu sempre confundo aí esses nomes complicados, mas ele falou lá de Israel como um tumor cancerígeno. Então, assim, é o tipo de tweet que ainda está no ar, né? Então, esse tweet que você chama um país que, dentro do contexto da realidade, é muitas vezes atacado com foguete, com míssil, de tumor cancerígeno é algo que se deseja eliminar, evidentemente, para se ter uma vida saudável. Então, isso não é uma incitação também ao ódio e a um eventual ato de terror. Então, mas assim, 2 erros não fazem um acerto. Então, se há regras para banir políticos nesses casos, elas obviamente precisam ser aplicadas a todos. Se chegou a determinado ponto em que não dá mais para se sustentar, que se estabeleçam critérios gerais e que se apliquem em casos específicos, independentemente de quem seja.
Mas claro que tem um peso diferente também. Só para completar isso, obviamente, gente, eu sou favorável com que as redes sociais tomem esse tipo de atitude. Agora, falando sobre isso que o Felipe falou, que regras são essas? As regras precisam ser claras. Exatamente, é isso que eu estou defendendo. Então, as regras precisam ser definidas para justamente você não banir uma conta do Trump e deixar todas essas outras figuras que são importantes e que têm algum tipo de, enfim, interferência no que acontece no mundo todo, continuam livres para postar e dizer as maiores atrocidades que quiserem. Agora, sobre o impeachment, eu queria até jogar aqui para vocês, talvez o Bruno saiba responder isso, ou, enfim, Felipe também. Tem tempo hábil para um impeachment? Porque a gente tem 9 dias aí para essa troca de governo para o Biden assumir no dia 21. O impeachment é um processo que tem vários ritos aí, que tem que passar, enfim, por algumas, Congresso, Senado e tal. Isso é possível de acontecer ainda? E se não acontecer, que tipo de responsabilização o Trump ainda pode sofrer depois de deixar o governo? Estou falando em relação a isso tudo que aconteceu no Capitólio. Aparentemente não tem tempo hábil para o processo todo ser encerrado, mas na Câmara é possível que nos próximos 9 dias, se eles fizerem um rito acelerado, que parece que é à disposição dos democratas, que isso de fato aconteça. O Trump já foi impeachado uma vez, né? O impeachment a decisão do impeachment é um processo diferente do julgamento que acontece no Senado, que é o que poderia, de fato, afastá-lo do cargo. Então, é muito, muito improvável, se não impossível, que ele seja afastado do cargo por decisão do Senado. É um movimento político que vai se abrir agora, ele vai ser impeachado provavelmente na Câmara, existem votos já para que o impeachment seja aprovado, e pode ser, existe uma interpretação da legislação americana para que ele possa ser julgado no Senado depois de sair do cargo. Inclusive, existe um dispositivo que alguns políticos democratas têm discutido, que é incluir um artigo que inclua uma inelegibilidade ao Trump, ou seja, impeça que ele seja candidato a presidente ou a qualquer cargo público nas próximas eleições. Então, essa discussão existe. Agora, também existe uma certa indisposição, de certa maneira, de uma parte dos políticos, principalmente, logicamente, dos republicanos, que não querem ficar remoendo essa chaga, que é uma chaga que está muito ligada ao Partido Republicano, porque muitos líderes republicanos, agora, alguns deles ainda apoiaram essa tentativa, né, essa tentativa de reverter o resultado das eleições, mas vamos lembrar que muitos políticos republicanos estiveram ligados e alinhados ao Trump ao longo de toda essa trajetória presidencial dele, desde o fim da campanha presidencial de 2016 e durante todo esse governo. Alguns deles romperam em casos mais graves, né, em casos de comportamentos mais graves do Trump, e agora principalmente, mas não interessa a muitos republicanos também que isso seja algo que fique sendo arrastado como uma disputa política dentro do Congresso americano. E tem outro fato que, para o Joe Biden também, de certa maneira, é um ponto delicado esse julgamento no Senado. Por quê? Porque o Congresso americano também precisa aprovar os nomes indicados para ele para o gabinete, né, que são os ministros, digamos assim, do governo americano. Então, você criar turbulências políticas num momento como esse pode ser delicado. Você pode criar ondas políticas que não são favoráveis a um início tranquilo de mandato. Então, é algo que ainda vai se desenrolar ao longo das próximas semanas. O presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil está quebrado e ele não pode fazer nada. Coitado, gente. Enquanto isso, a culpa de todos os problemas continua sendo da oposição, dos comunistas e, claro, da mídia. Felipe, temos um presidente injustiçado? A culpa é sempre dos outros? Não, ele vive terceirizando as responsabilidades. Ele faz isso o tempo todo. Ele era um deputado federal bastante corporativista, uma mentalidade mais estatizante, mais até, de certa forma, afinada com o regime militar nesse sentido, que apesar de ser colocado à direita no Brasil, é bom deixar claro que ele foi um regime também estatizante, ao contrário do que defende outra parcela da direita. Então, o Jair Bolsonaro ele sempre atuou na Câmara dos Deputados, distribuindo, de certa forma, privilégios para os seus redutos eleitorais, para policiais, para militares, etc. E ele, no governo, está tentando também ser bonzinho com essa distribuição para a população
e aí vocês estavam até falando do imposto de renda, a tabela, ele estava querendo oferecer descontos, etc., e aí diz que não consegue e tal, porque o país está quebrado, mas na verdade tem lá o pessoal do Ministério da Economia que tenta controlá-lo de certa forma até determinado ponto, embora eu tenha várias críticas, evidentemente, à subserviência de vários membros do governo, inclusive do Paulo Guedes, inclusive dentro do Ministério da Economia. Então, Jair Bolsonaro, ele veio com o Paulo Guedes, embora o Paulo Guedes tivesse um discurso bastante diferente daquilo que era a atuação dele na Câmara dos Deputados. E isso gerou certos choques que foram previstos por todos nós na imprensa. Eu tive um artigo de setembro de 2017 sobre o Bolsonaro, até onde vai esse liberalismo que ele adotou, né, já que ele tinha um histórico corporativista e estatizante. Então, chegou com uma tensão, prometendo reformas, etc., mas o Bolsonaro sempre colocou também o pé no freio. Aquilo que foi prometido de reforma para 2019, chegou mal chegado em 2020, desidratado e tal, ele sempre com medo de perder apoio, de perder popularidade. Então, ele não tem firmeza, embora ele acuse os outros disso, ele não tem a firmeza necessária. E fica posando de vítima o tempo todo. O que ele está fazendo é tentar salvar a família, né, já que veio à tona o telhado de vidro familiar, desde que veio à tona a movimentação bancária típica do Fabrício Queiroz depois da eleição, quer dizer, os brasileiros votaram sem saber o que havia desse esquema de peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa, de acordo com a denúncia do MP do Rio de Janeiro contra o Flávio Bolsonaro, e está atuando para salvar a família, tentando usar a BIM, GSI, Receita, faz pressão, abre procedimento, aí nomeia o Augusto Aras, que tinha posicionamentos contrários àquilo que o Bolsonaro defendia em campanha para a Procuradoria-Geral da República, o nosso Cássio do Centrão, Cássio Marques, para o Supremo Tribunal Federal, tudo isso ele está fazendo. E muda o discurso. Nesse ponto, ele tem alguma firmeza aqui, entre aspas, de enfrentar o eleitorado. Então, ele precisa legitimar as atitudes que ele toma para blindar a própria família, e aí ele chega ao ponto de defender lá o Cássio Marques, defender até que absolva o Lula, né, que ele tanto recriminava no seu discurso eleitoral de 2018. Agora, no resto, ele não tem firmeza nenhuma, fica posando de vítima e terceirizando todas as suas responsabilidades. E na condução da pandemia, esse desastre que a gente tem visto, mas um desastre assim, deliberado, né, porque é um negacionismo desde o começo, e ele teve todos os avisos e não quis voltar atrás, não quis recuar de jeito nenhum. Teve o aviso lá da União Europeia que poderia faltar seringa, ele deixou para depois e agora cancela a compra de seringa porque está caro. Claro, é lei da oferta e da procura. Teve também a proposta formal feita pela Pfizer em agosto. O governo ignorou. O CEO da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo, deu uma entrevista falando sobre as propostas que fez reiteradamente sem que houvesse resposta do governo. Aí dezenas de países começam a vacinar em dezembro com a Pfizer e o Brasil fica atrasado, porque ele apostou numa vacina contra o João Dória, está pensando aí em questões eleitorais, em vez de lidar com problemas reais, complexos, vitais, de interesse da população brasileira. Então, voltando à pergunta que você me fez, com perdão de dar esse passeio, é um discurso fraudulento do Jair Bolsonaro, esse discurso de vítima. E Bolsonaro deu essa declaração quando ele foi cobrado por apoiadores por não ter reajustado a tabela do imposto de renda. Essa é uma das promessas de campanha que não saíram do papel. Aumentar o limite para a isenção do imposto de renda. Bolsonaro chegou a dizer que no governo dele, quem ganha até 5 salários mínimos não precisaria pagar o imposto. Antes da pandemia, a equipe econômica já tinha se manifestado contra essa ideia e o presidente não insistiu. O assunto, na verdade, nunca virou um projeto. Tais, ele não cumpre promessas porque ele não consegue ou o Bolsonaro não quer cumprir essas promessas? É tudo falácia. Ô, Rafael, eu tenho uma informação que vai chocar vocês. O Bolsonaro diz que não consegue fazer nada. Ele não faz nada há mais de 30 anos. Sim. É óbvio demais. Esse cara, ele é um zero. Eu não sei como que ele foi eleito, entendeu? É um susto quando a gente tem uma pessoa tão incompetente no poder, né? E, claro, vamos respeitar a democracia. Eu tenho uma querida amiga dramaturga, porque eu tava dando essa notícia para o pessoal. Pessoal, o Bolsonaro, ele não é tão mal, nem psicopata, porque tem gente que chama ele de psicopata.
Uma pessoa, para ser psicopata, precisa ser inteligente. É impossível o Bolsonaro ser psicopata, porque ele é burro. Só que quando eu fiz esse meu pronunciamento à nação, essa minha amiga dramaturga, a grande Eugênia Tereza, falou: não chame ele de burro. Ela é uma baiana maravilhosa. Ele é um desprovido de inteligência. Ele não sabe ligar pontos, né? E esse governo é de uma absoluta incompetência. Eu fico até feliz de ver o Felipe, que já teve alguma esperança nesse governo, decepcionado, porque é óbvio, esse governo, tirando uma ou duas figuras que conseguem ligar o Tico e o Teco, é um conjunto de seres muito, muito desprovidos de inteligência, começando pelo Pazuello. E depois indo pelo Ministério da Tecnologia, gente, que agora, já 9 meses depois da pandemia, eles querem criar uma vacina da Petrobras, não sei que nome que vai ser, uma vacina nacional, entendeu? É um governo sem rumo nenhum, que se ancorou num economista de Chicago, Paulo Guedes, que é um homem que tem alguma capacidade, no setor financeiro privado, mas que não tem nenhuma visão de nação, nenhuma estratégia, entendeu? Então, tirando assim o Tarcísio, tirando algumas outras pessoas que tecnicamente estão lá, coitadas, envergonhadas de estarem lá, é bom a gente lembrar da cara do ministro o finado ministro da Saúde, né, vendo aquele monumento à ignorância chamado Ricardo Salles, falando de passar a boiada. Vocês lembram da cara que ele fez? Como é que era o nome dele, o ministro da Saúde? Ele falou: o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui nesse governo? Esse governo horroroso. Então, nós estamos aí com um governo horroroso. Isso já está, para mim, estava claro há muito tempo, mas agora está começando a ficar claro para muita gente. E, assim, a democracia está aí. Esses caras já cometeram alguns crimes. Precisamos saber quando que vai ter um crime do tamanho de tirá-los do poder agora ou votarmos melhor em 2022. Agora, esse negócio de ficar falando de 2022, eu também acho que não é bom. Nós temos muito tempo até 2022. Então, agora é hora de tentarmos construir uma nação, né? Uma nação justa, uma nação com oportunidades iguais para todos. Eu gostei muito do resultado dessa eleição municipal, por exemplo. Eu creio que pela primeira vez foram eleitas mulheres e homens, né, com alguma expectativa de atuação. Eu realmente, eu sei que ainda é muito pouco o espaço, por exemplo, de mulheres negras no poder, mas algumas eleitas me dão muita esperança, sabe, de mudança. Agora, queremos aqui ter alguma esperança neste governo que até hoje tem um guru chamado Olavo de Carvalho, que é uma piada, você entendeu? Um astrólogo youtuber que falou, inclusive, ontem ou anteontem, não sei, eu vi no YouTube isso, que é óbvio que a eleição foi roubada nos Estados Unidos, depois de uma lavada que foi dada no Trump. Não dá, né? Alguém que acredita, alguém que tem como guru esse tipo de gente fraca, frágil, eu não tenho nenhuma expectativa, entendeu? Posso só fazer uma observação sobre essa declaração do Bolsonaro dizendo que ele não consegue fazer nada? Eu não sei, para mim ela não é tão inofensiva, não é só mais uma frase dessa que ele fala sem pensar. Eu acho que por trás dela tem um recado muito objetivo para esse eleitorado dele, que é ele dizer que ele não consegue fazer nada, não porque ele não quer. Ele não consegue fazer nada por causa dos outros poderes, por causa da Câmara, do Senado, por causa dos tribunais. Ele dá a entender isso, né? Por causa do STF. Então, assim, para mim é muito claro que ele está dizendo, se não fossem por eles, eu estaria governando. É mais uma mensagem clara dizendo que se a gente tirar o poder, né, se a gente acabar com a democracia, eu vou poder governar. E sobre isso que o Taz falou da questão de não é hora ainda de falar sobre 2022, eu concordaria numa outra situação,
Mas, infelizmente, a gente está falando desse momento. O Brasil, Bolsonaro não desceu do palanque desde que ganhou a eleição. Ele já está fazendo campanha eleitoral para 2022 desde que assumiu no começo de 2019. Então, assim, eu acho de verdade que a gente tem que começar a olhar quem são as outras peças nesse tabuleiro, nessa corrida eleitoral, porque as pessoas precisam, de fato, já colocar o time, o bloco na rua e começar as suas campanhas, porque senão talvez seja tarde demais para chegar numa eleição em 2022 com um nome realmente forte para bater esse candidato, esse presidente. Posso fazer uma pergunta para a Marilis? Marilis, você não acha que se a gente sobe nesse palanque de 2022, nós não estamos ajudando esse incompetente a ocupar a mente do Brasil com eleição enquanto o Brasil está indo para o buraco? Concordo com você, mas acho que não é uma questão de escolha nossa, Taz. Isso já está acontecendo. Então, assim, não adianta a gente não querer falar da eleição. Não adianta a gente achar que ainda, por exemplo, os prováveis candidatos que a gente vai ter em 2022 aí, não adianta eles ficarem adiando essa decisão de se colocarem como alternativas a esse ignóbil que está aí no poder cada vez mais para frente. Eu acho que isso vai acontecer naturalmente. De novo, eu acho também que não era o momento. O momento era a gente estar discutindo vacina, educação, está tudo abandonado. A gente não tem plano para nada no Brasil, né? Bolsonaro, a única coisa que ele quer é continuar governando para essa meia dúzia de, não meia dúzia de eleitores, mas para essa parcela que eu espero que seja cada vez menor de eleitores fanáticos que ele tem, e dane-se o resto do país. Ô Marilis, é esquisito admitir isso e tentando também entender a sua fala, talvez a melhor forma de começar a olhar para isso de fato, educação, vacina e construir uma nação de verdade, como o Tais pergunta, talvez a melhor forma seja de fato ir para o palanque. Talvez seja a luz no fim do túnel seja essa. Agora, na semana que o Brasil bateu a marca de 200 mil mortos pela Covid-19, Bolsonaro continuou, culpou Pazuello pelo atraso das vacinas e pela queda da popularidade. O ministro usou a mesma estratégia do chefe e jogou a culpa na imprensa. Bolsonaro gostou. Bruno, a gente corre o risco de ficar sem ministro da Saúde novamente? Eu acho improvável. Eu acho que o Pazuello já deu seguidas e seguidas demonstrações de fidelidade ao chefe. Qualquer coisa é só ele mudar o discurso, não tem problema. Você viu o que ele falou exatamente, né? No momento em que a coisa começa a apertar, começa a ficar evidente, obviamente já está evidente há muito tempo, mas fica ainda mais evidente a incompetência, a sabotagem que foi feita pelo governo federal desse processo de acesso à vacina. Ele foi e apresentou uma outra explicação, disse que a culpa é que a imprensa é agorenta, que a imprensa espalha pessimismo por aí. Então, eu não veria o Pazuello com o mesmo destino do Mandetta e do Nelson Teich, não. Agora, o ponto sobre a declaração do Pazuello em relação à imprensa, que acho que é muito importante deixar claro, é que ele diz que não cabe à imprensa a interpretação dos fatos, e que isso a gente deixa com o povo, segundo ele. O ponto todo e eu escrevi sobre isso na semana passada, é que o governo não apresenta fatos para a população. O governo apresenta desinformação, o governo apresenta mentira. O presidente da República mente reiteradamente em relação à pandemia, em relação a vários outros fatos, mas especificamente em relação à pandemia. O presidente da República disse, em março do ano passado, que morreriam menos de 800 pessoas na pandemia no Brasil. A gente não pode esquecer isso. O presidente disse que a vacina desenvolvida pelo Butantan em São Paulo provocava morte e anomalia. O presidente da República escreveu isso numa rede social. O presidente insinuou que o voluntário que morreu nos testes da vacina de São Paulo tinha morrido por causa da vacina. É mentira, é mais uma mentira. Então, se não fosse a imprensa, se não fossem outros atores da arena política fazendo a interpretação dos fatos, como o ministro descreve, as informações que chegariam à população seriam as mentiras do presidente da República. Então, chegam, né, Bruno? Chegam e permanecem lá. Mesmo nós da imprensa, todos os atores políticos envolvidos em qualquer debate público, nós tentamos apresentar informações para a população e muitas delas não chegam. E muitas informações do presidente chegam. Existe aí uma fé muito grande nas declarações que são feitas pelo presidente. E acho que, às vezes, quando nós pensamos que o Bolsonaro não está fazendo absolutamente nada muito
está fazendo nada criminoso, não está cometendo um crime ali, não existem provas de um crime. Mas temos que lembrar que as palavras do presidente da República, elas têm poder, elas têm consequências práticas, elas têm consequências objetivas. O presidente da República diz que não existe desmatamento na Amazônia. O presidente da República diz que determinados desmatadores, madeireiros, etc., etc., não devem sofrer determinadas punições que estão em normas legais. O que acontece? O desmatamento vai aumentar. E não tem como recuar disso, não tem como reviver a floresta de um dia para o outro. Então, esse debate sobre quais são os fatos, qual é o papel de cada um no debate público, ele é grave por isso, porque se a gente deixar o presidente da República falar sem nenhuma contextualização, sem nenhuma interpretação, entre aspas, os efeitos vão ser graves. Sim, e a gente entender que no nosso país a educação não é igual a todos, uma fala desse nível é assassina, né? Ela é perigosíssima. Agora, também na semana passada, com os dados da eficácia de 78% da Coronavac, Pazuello anunciou a compra de 100 milhões de doses da vacina produzida pelo Butantan. Só lembrando que a Coronavac foi a vacina rejeitada por Bolsonaro em outubro do ano passado. Agora, o governo federal diz que vai usá-la num plano nacional de imunização e que todos os estados devem iniciar a vacinação simultaneamente. Hoje, João Dória disse que pode até começar a vacinação em São Paulo antes do dia 25, que só está esperando a Anvisa autorizar o uso da Coronavac. Marilis, o que fez o presidente mudar de ideia em relação à vacina chinesa do Dória? Quem está ganhando essa queda de braço? É uma queda de braço? Não, é uma queda de braço declarada certamente. Ele está mudando o discurso por sobrevivência política, porque ele entendeu que ele pode tirar o protagonismo do Dória nessa questão da vacina. O Ministério da Saúde fechou um acordo agora com o Instituto Butantan para a distribuição da vacina. Isso significa que, inclusive, aquelas mais de 10 milhões de doses que já estão no Brasil, já estão em São Paulo, vão passar a ser distribuídas pelo Ministério também. Não é exatamente que ele está preocupado com a população, em vacinar todo mundo e realmente fazer com que o país volte à normalidade que ele tanto quer, né? Um presidente que ficou aí meses querendo que o país voltasse à normalidade, quando a gente começa essa corrida da vacina no mundo todo, a gente vê os países já vacinando milhões de pessoas, o Brasil não tem vacina, não tem seringa, não tem um plano de vacinação, e agora está, como você falou, essa queda de braço. O Ministério tem falado que deve começar a vacinação no dia 20 de janeiro é daqui 9 dias, só que é isso, não tem campanha, a gente está vendo campanha, a campanha mais eficaz para vacinação que eu vi até agora é o funk do MC Fiote lá, do Bumbum Tantã, do Butantan, sabe, que caiu na boca do povo, as pessoas estão cantando, é uma coisa divertida, o Projetemos, que é um projeto aí de projetar coisas em edifícios no Brasil todo, já também projetou essa coisa do funk com o Instituto Butantan. O Instituto Butantan tem, inclusive, tido uma atuação até divertida no Twitter. Qualquer pessoa que tuita alguma coisa sobre vacina, eles têm uma resposta ali padrão, mas já dando um pouco de ânimo para as pessoas que estão falando sobre isso. Mas o fato é, a gente tinha que estar com uma campanha pronta, eficiente, para começar deixar as pessoas seguras em relação ao que vai ser feito, e na verdade não estão. Então até ontem o presidente estava fazendo piada com a Coronavac, e agora a Coronavac, que é a vacina, como chamam os eleitores dele, estará no plano de vacinação do governo. Então é uma queda de braço, ele não é que ele tenha mudado de ideia, ele só viu, na verdade, que é uma possibilidade dele tirar o protagonismo do governador de São Paulo desse momento, que é um momento histórico. Fiocruz e Butantan entraram com pedido de autorização para uso emergencial das vacinas da Anvisa. A vacina da Fiocruz passou na primeira fase, a triagem de documentos, e a do Butantan não. Segundo a Anvisa, faltam dados, como as características demográficas da população que participou do estudo. Thais, a gente pode confiar que a Anvisa está trabalhando com autonomia? Eu creio que a Anvisa está se comportando e nós estamos, obviamente, muito ansiosos com essa aprovação, porque o Brasil se atrasou. Na verdade, nós todos estamos aqui ansiosos, porque já tem mais de 50 países vacinando as suas populações e nós estamos aqui sem saber nada, né? Como vocês disseram aí, não tem plano algum
não foram compradas seringas, dependendo da vacina que estiver disponível, é bom falar, né, que tem, claro, tem essa disputa política óbvia e tal, mas dependendo da vacina que estiver disponível, muda toda a logística da vacina, né? Muda toda a logística. Uma precisa de refrigeração, a outra basta uma geladeira comum. Então, nós estamos muito atrasados, muito atrasados. E é uma pena que o Butantan, que é uma instituição que tem mais de 100 anos, se não me falha a memória, quase 140 anos, está sendo questionada por gente que foi contaminada, de novo, pelas mentiras criminosas mesmo do presidente, né? Eu tive de férias agora esses 10 dias e eu tenho muitos amigos pela Serra da Mantiqueira fora, tal, e alguns deles, pessoas humildes e tal, me perguntaram, né? Porque eu ainda tenho alguma credibilidade, viu, Marilis, com algumas pessoas. Então me perguntaram, Otávio, a vacina do Butantan, ela já vem contaminada com os vermes chinês, não sei o quê. Então, você vê que a população brasileira está insegura em relação a uma instituição de qualidade reconhecida no mundo inteiro. O Butantan é uma instituição reconhecida na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. E por conta desse discurso, desta pessoa desprovida de inteligência, eu agora vou ser muito educado na hora de me referir ao presidente da República, ele joga veneno, gente. É muito sério isso. Ele joga veneno numa informação que diz respeito à vida das pessoas. Ser vacinado é uma defesa de vidas. E ele novamente coloca em risco vidas humanas por conta de uma loucura. Eu acho que isso não é só disputa eleitoral, não. Isso tem muito a ver com defesa de filhos que têm problemas na justiça, ligação com milícia, e já percebeu que o clima não é mais aquela onda toda que deixou ele todo pimpão, né? Vocês viram ele se atirando na água ali na Praia Grande? Uma pessoa que se atira daquele jeito, colocando em risco um monte de gente, é uma pessoa muito perversa, é uma pessoa que não mede um ato só para se manter, para ter uma imagem, né, forte nas redes sociais. E para terminar, essa necessidade que tem de demonstração de força, para mim, diz muito sobre uma insegurança masculina que eu vejo nessa pessoa desprovida de inteligência. Ô, Rafael, o Gonzalo Vecina, que foi fundador da Anvisa, foi presidente da Anvisa até 2003, se não me engano, ele deu uma entrevista hoje no almoço do My News, conversou com a Miriam Clark lá, e falou justamente sobre essa questão que você levantou, e ele fala o seguinte, ele é muito crítico a tudo que está acontecendo no Ministério, no governo, mas ele diz que esse pedido da Anvisa para o Instituto Butantan, desses dados, é absolutamente natural, que na verdade o Instituto já deveria ter mandado esses dados, então nesse ponto ele não vê nenhum tipo de boicote, nenhum tipo de dificultar o processo todo que está acontecendo. Então, ele acha que o Instituto entregando esses dados que estão faltando, tudo vai ocorrer daí de forma, enfim, natural, Sim. Positiva. Agora, só a gente desconfiar disso já é bem grave. Agora, gente, depois de 11 meses de trabalho, só mudar aqui um pouco para a gente também ilustrar. Depois de 11 meses de trabalho, a artista plástica Juliana Notari entregou a obra Diva. Ela foi feita de concreto armado e resina. A escultura é uma vulva de 33 metros de altura, 16 metros de largura e 6 metros de profundidade, na escarpa de um morro em Pernambuco. É quase um açude. Olha a foto, está aparecendo aqui na tela. É um xoxotaço que pode ser visto também como uma ferida aberta. Segundo a artista, a obra trata da violência histórica contra o corpo feminino. Virou treta, claro, né? Conservadores atacaram a artista, disseram que ela ganhou dinheiro público para esculpir uma vagina gigante, e na esquerda criticaram a obra por ignorar as mulheres trans. Marilis, o Brasil sofre da xotofobia? O que está acontecendo? Como é que é? Xotofobia?
O Brasil é um país conservador, machista, tudo que tem Sim. a ver com o corpo feminino e qualquer coisa que remeta anatomia, ao prazer feminino, causa sempre muita revolta e comoção entre as pessoas. Acho engraçado, é só você ver quando fizeram protestos aqui na praia no Rio de Janeiro, não me lembro agora como é que foi, mas enfim, as mulheres de peito de fora na praia, fica todo mundo revoltado, como se fosse, enfim, a coisa mais horrível do mundo. Mas assim, o corpo feminino foi uma coisa que não se deu muita importância ao longo da história. Sim. A gente só foi descobrir, a gente só foi entender a anatomia, por exemplo, do clitóris, que é ali um ponto-chave do prazer da mulher, muito recentemente que os cientistas foram estudar e ver como é que era o funcionamento daquilo, porque não interessava. Inclusive, o que queriam mesmo é que a mulher não tivesse prazer coisa nenhuma. A mulher era para ter filho, reprodução, cuidar da família e acabou. Então é isso, acho engraçado que cause tanta revolta entre as pessoas você colocar, ainda mais num país, sabe, que a gente tem essa falsa premissa de ser um país de liberdades, é tudo mentira. No fundo, quando acontece uma situação dessa, a gente vê que a gente é muito conservador, careta, e que a gente quer mais reprimir mesmo a mulher e o corpo da mulher. O Simas, historiador, ele fala uma coisa que eu acho muito legal. Ele fala, são corpos colonizados, né? Até hoje são corpos colonizados. Eu sei que o Marcelo Tais já teve problemas só por falar a palavra xoxota na televisão. Me contaram aqui. Conta pra gente, Tais. Ai. Vou ter que entregar essa? Vamos lá. Você sabe que eu amo essa palavra, Marilis, xoxota. Eu acho é a minha palavra preferida para se referir ao órgão da mulher. Eu acho carinhosa. É como eu falo com os meus filhos, com a minha filha. Sempre falei, né, sobre isso. E como você mesma já colocou, Marilis, no Brasil, principalmente os homens, são muito agressivos na hora de falar disso, e não falam disso com os filhos, né? Então eu usava essa palavra, sabe, Rafael? Xoxota. Aí, quando eu fazia um programinha vagabundo na Band, chamado CQC, ao vivo, num top 5, tinha lá, no texto, estava escrito vagina. Que é uma palavra, gente, pelo amor de Deus. É um veterinário que chamaria, né, a vulva de... Eu acho vagina horroroso, mas enfim, não tem problema, é só a minha opinião. Aí, na hora de falar o top 5, eu fiz aquele suspense e soltei xoxota. E foi uma comoção, trending topics. A plateia veio abaixo, a plateia amou, todo mundo riu e tal. Só que no dia seguinte, a direção da emissora, muito educadamente, é bom eu fazer justiça, me chamou para um almoço sobre este tema. Xoxota Gate. Virou Xoxota Gate. E eu não tive dúvida, eu falei, eu não vou perder essa chance. Eu chamei todos os meninos e nós fizemos uma reunião na presidência, todo mundo assim comendo um salmão, fingindo que sabe pegar no garfo, sabe aqueles animais tentando pegar no garfo para comer um salmão. E o assunto foi xoxota. Marcelo, você acha que você tem que usar essa palavra? E aí eu fui lá, defendi a xoxota e ela foi salva. Pude continuar utilizando, graças à inteligência do meu líder, Johnny Saad. Eu convenci o Johnny. Foi alguém lá da família que não gostou, achou que eu deveria ter falado vagina. Eu falei, Johnny, vagina é só aplicado a animais, a veterinários. Essa vagina aí tá com carrapato, deixa eu tirar esse carrapato. Agora, você tem que chamar de uma forma mais carinhosa. E esta obra aí que você mostrou reflete o quanto que nós temos problema com relação às mulheres, à liberdade das mulheres. Verdade. E eu acabei de ter um insight aqui para a gente sugerir para o Twitter, pessoal. Olha aí, a Marilis que me deu esse insight. Faz um teste, Marilis, para quem quiser continuar utilizando o Twitter, onde fica o clitóris? Quem não souber, está banido por um dia, pelo menos. Vai aprender.
Eu acho que ajudaria os homens Deixa eu brasileiros só complementar uma coisa que a serem menos assustados. o Tass falou. A gente é muito conservador, tem um problema muito grande para falar sobre esse tipo de assunto. Eu fui colunista de uma revista masculina e eu escrevia um texto sobre sexo, falando do ponto de vista da mulher para os homens, para um público masculino. E no começo era isso, eu tinha que escrever vagina, pênis, e um dia eu virei para o editor, que entendeu completamente, comprou a minha reivindicação. Eu falei, quem é que transa falando pênis e vagina, gente? Isso é para broxar, é para acabar com a relação sexual. É uma coisa técnica, né? Exatamente. Eu falei, eu não posso escrever um texto falando sobre o sexo, como é bom, como as mulheres gostam, como deve ser, o que o homem deve fazer, o que é gostoso, falando vagina e pênis, não dá, é pau, é buceta. Mas pronto, fui além. Varela deve transar falando assim. Eu acho que a gente encerrou muito bem esse programa, uma discussão de verdade, eu acho que isso é sanidade mental, falar de tudo isso e liberdade. Então, Segunda Chamada de hoje fica por aqui. Obrigado a você pelo carinho de sempre. Obrigado a Marilis, Bruno, Felipe, Tais pela companhia. Para mim é sempre uma honra estar aqui escutando vocês e aprendendo tanto. Até semana que vem. E se você é membro do canal, fica por aqui, que nós vamos falar do que muda com os novos termos do uso do WhatsApp e o que isso muda na sua vida. Se você não é membro ainda, pode se cadastrar e ver esse conteúdo exclusivo agora mesmo.